Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oferecimento Prevent Senior. A saúde pode ser mais humana. Oi, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes. Bom, setembro de 2025 e a gente vai voltar a falar sobre sarampo a partir de uma notícia trágica. Uma criança em idade escolar morreu de uma complicação rara de sarampo contraída na infância, segundo autoridades de saúde de Los Angeles. Essa morte teria acontecido na semana passada. Essa criança morreu de panencefalite esclerosante subaguda. E claro que eu vou começar te perguntando o que é isso, né, doutor? Então, Tatiana, isso é uma complicação rara, né, do sarampo. Nós não estamos falando aí de uma em cada 10 mil pessoas que contraem o vírus pode desenvolver esse distúrbio, mas quando contrair o vírus, nós estivermos falando de um bebê, esse risco aumenta muito, ele vai para 1 em cada 600 bebês infectados. O que é isso? É um quadro neurológico que acontece 7 anos depois, entre 7 a 10 anos depois da infecção pelo vírus do sarampo, onde a criança começa a apresentar um quadro que pode inicialmente é confundido com alguma causa de atraso de desenvolvimento cognitivo e desempenho escolar, evolui depois para situações como convulsões, e infelizmente, quase sempre, quando isso está acontecendo, evolui para a morte da criança. Então, isso é para lembrar que sarampo não é uma doença benigna, igual alguns idiotas ficam pregando por aí. Não é uma doença, um vírus que causa pintinhas no corpo. Além das consequências agudas do sarampo, ou seja, você tem uma em cada 2 mil crianças pode desenvolver uma pneumonia, pode precisar ser internada, crianças podem desenvolver meningite aguda por causa de sarampo, logo quando são infectados. Ainda existe essa complicação que é rara, mas se a gente fala de populações, quando você fala de 1 em 600, se você estiver falando de 1 milhão de crianças, isso vai acabar acontecendo em algumas crianças, né? Então, é para a gente entender por que é tão importante a gente proteger, principalmente as crianças, através da vacinação do sarampo. Isso nos Estados Unidos, essa notícia aconteceu, como você falou, em Los Angeles, na Califórnia, e os Estados Unidos estão vivendo o maior surto de sarampo dos últimos 30 anos. Né? Nós temos já agora, até a semana passada, quase 1.500 casos de sarampo nos Estados Unidos, com 3 mortes. Então, é um sinal do estrago que fazem as campanhas de antivacinação, principalmente. E lembrar o seguinte, para a gente ver também, que quando a gente fala de antivacina e dessas campanhas criminosas, elas não vão ter efeito imediato. Esse estrago todo com relação ao sarampo, ele começa lá atrás. Ele começa quando na época ainda era médico, na Inglaterra, escreve um artigo com dados criminosos, com dados fantasiosos, associando o sarampo ao autismo, e você começa aí um movimento que acaba redundando na queda da cobertura vacinal. Porque a vacina, que é a vacina MMR, ela é segura, 97% eficaz a prevenção do sarampo depois das 2 doses. Essa é a recomendação que as crianças tomem uma dose aos 12 meses, depois uma segunda por volta dos 4 anos de idade. Então, quando você derruba a cobertura vacinal, você abre a porta para que surtos como esse aconteçam. E aí a gente tem as consequências, como eu falei, as consequências agudas, né? Essas crianças podendo ter pneumonia, precisando ser internadas, até evoluindo com quadros neurológicos graves, como meningites, e infelizmente até falecendo nesse processo.
Então é para a gente entender o quão é importante que a gente fale bastante sobre isso. Nós estamos hoje também falando disso por conta, eu comentei hoje de manhã, a conferência de imprensa surreal que aconteceu na Casa Branca ontem, onde o presidente Trump associou o autismo a um remédio comum, que é o paracetamol, mas o Robert Kennedy Jr. não deixou de aproveitar a chance para dizer que vacinas também causam autismo. Ou seja, essas campanhas estão aí, são replicadas ao extremo. A gente, infelizmente, no Brasil tem gente que ganha dinheiro com isso. E olha, estou falando para os pais e para as mães. O pai e mãe que fica com medo de vacinar, ele não deixa de vacinar porque ele acreditou naquilo piamente. Ele tem medo que alguma coisa aconteça com seu filho, porque é assim que eles veem que os criminosos agem. Só que os caras que estão falando são bandidos. Eles estão falando isso para ganhar dinheiro. Robert Kennedy Jr. ganhou 23 milhões de dólares falando mal de vacina nas últimas décadas. E hoje em dia é o secretário de saúde americano, um cargo equivalente ao nosso ministro da saúde, Tatiana. É muito perigoso e muito ruim saber disso. Perfeito, doutor. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Uma boa tarde e até a próxima. Até a próxima. Boa tarde para você, Fernando, Tatiana e todos os ouvintes. Obrigado. Até quinta, doutor. Saúde em Foco toda terça e quinta aqui no nosso Estúdio CBN.